Prezados e prezadas participantes do 6º Simpósio Nacional, O Lugar do Contestado na História do Brasil, e membros do Grupo de Investigação sobre o Movimento do Contestado. O trabalho que apresento é o resultado de pesquisas que procuram colocar em diálogo a filosofia e a história com o intuito de analisar as urgências de uma ética do testemunho para que a barbárie do contestado não se repita. Este trabalho também compõe pesquisa no âmbito da iniciação científica intitulada A Guerra do Contestado, expressão da barbárie em relação à defesa de uma forma de vida, levada adiante pela acadêmica da 8ª fase do curso de Direito da Universidade do Contestado, Campus Canoinhas, a acadêmica Bárbara Baldwin Stakeshan. É sintomático o fato de que as barbáries cometidas pelo Estado brasileiro, por meio de seu braço coercitivo, o Exército, a serviço dos interesses dos coronéis regionais e estaduais e do capital, tenha ocorrido na primeira metade do século XX. Período marcado pela violência desenfreada contra povos, etnias, grupos humanos, pelo racismo de Estado, no exercício e afirmação de sua soberania. No que concerne à constituição do princípio de soberania, o filósofo francês Michel Foucault, em sua aula de 17 de março de 1976, no Collège de France, publicada posteriormente na obra Em Defesa da Sociedade, esclarece. Abram-se aspas, início da citação. Parece-me que um dos fenômenos fundamentais do século XIX é o que se poderia denominar a assunção da vida pelo poder. Se vocês preferirem, uma tomada de poder sobre o homem enquanto ser vivo, uma espécie de estatização do biológico. Na teoria clássica da soberania, o direito de vida e de morte era um dos seus atributos fundamentais. O que é ter direito de vida e de morte? Em certo sentido, dizer que o soberano tem direito de vida e de morte significa, no fundo, que ele poderia fazer morrer e deixar viver. Em todo caso, que a vida e a morte não são desses fenômenos naturais, imediatos, de certo modo originais ou radicais, que se localizariam fora do campo do poder político. O efeito do poder soberano sobre a vida só se exerce a partir do momento em que o soberano pode matar. Fim de citação, fecham-se aspas. Assim, sobre a prerrogativa de que a vida biológica tenha se tornado objeto da política, do exercício do poder soberano é que se apresenta o racismo de Estado. Nesta direção, uma vez mais, Foucault, em sua aula de 17 de março de 76 no Collège de France, esclarece. O que inseriu o racismo nos mecanismos do Estado foi mesmo a emergência desse biopoder. Foi nesse momento que o racismo se inseriu como mecanismo fundamental do poder, tal como se exerce nos Estados modernos, e que faz com que quase não haja funcionamento moderno do Estado, que em certo momento, em certo limite e em certas condições não passe pelo racismo. O racismo vai permitir estabelecer uma relação do tipo biológico. Quanto mais as espécies inferiores tenderem a desaparecer, quanto mais os indivíduos anormais forem eliminados, menos degenerados haverá em relação à espécie. A morte da raça ruim, da raça inferior, ou do degenerado, ou do anormal, é o que vai deixar a vida, em geral, mais sadia e mais pura. Fim de citação, fecham-se aspas. O exercício do poder soberano de fazer morrer ou deixar viver culminou nas primeiras décadas do século XX com a barbárie dos campos de concentração, também conhecidos como fábricas da morte, dos quais Auschwitz é a máxima expressão. Sob tais pressupostos, a guerra do contestado se desenvolve no contexto de plena vigência do racismo de Estado e de seu poder soberano de matar ou deixar viver, a partir de cálculos de poder local e regional, bem como dos custos e benefícios vinculados aos interesses do capital. Assim, é diante da intransferível urgência de que a barbárie perpetrada pela guerra do contestado
e sob certos aspectos ainda presente nos dias de hoje, em sua nomenclatura, não se repita. Que se faz necessário afirmar o testemunho como princípio ético de rememoração da violência estatal exterminadora perpetrada contra a forma de vida singular dos caboclos do contestado. Ou seja, é preciso ter presente que a nomeação do conflito é uma imposição do vencedor, imputando no próprio nome o equívoco do vencido. Ou dito de outra forma, a nomeação de guerra do contestado é a continuidade da barbárie, na medida em que expressa a forma da penalização moral ao vencido. Imputa-se-lhe a vergonha resultante de sua ação despropositada em relação ao status quo. Se impede e retira-lhe a possibilidade de testemunho, na medida em que não há para quem testemunhar os sofrimentos, as humilhações e o aniquilamento dos seus, a partir do argumento de que quem questionou, contestou, na condição de derrotado, é-lhe imputado naturalmente e, sobretudo publicamente, o equívoco de sua posição. Ou seja, o vencido arca. A terminologia guerra do contestado é portadora de tal imperativo, com as dores, com a violência promovida por aqueles que exerceram o poder de nomear o conflito sob pressupostos morais e raciais, com o intuito deliberado de levar a público o equívoco daqueles que contestaram a agressão à sua forma de vida. Nesta perspectiva, a barbárie da guerra do contestado em seu contínuo cotidiano implica numa ética do testemunho. Nas palavras do professor de filosofia da Unicamp, Oswaldo Giacoia Jr., em sua obra Agamben por uma ética da vergonha e do resto, interpretando aspectos da ética proposta pelo filósofo e jurista italiano Giorgio Agamben, nos apresenta o seguinte argumento. Abram-se aspas, início de citação. A autoridade do testemunho consiste em seu poder de falar unicamente em nome de alguém que não pôde falar, enunciar, dizer, nem ser sujeito da enunciação. Ser sujeito do testemunho é ser o resto, a sobra entre a instância da responsabilidade que emerge no falar e aquele que teve seu acesso barrado ao mundo dos homens, privado da instância onde tem lugar a linguagem. Fim de citação, fecham-se aspas. Assim, uma ética do testemunho solicita no tempo que resta, no tempo de agora, o posicionamento do sujeito ético. E nesta direção o professor Oswaldo Giacoia argumenta novamente. Abram-se aspas, início de citação. O sujeito ético nasce nesse contexto. É o sujeito do testemunho, que se constitui no espaço restante entre captura e emancipação, como peça capaz de desativar a máquina das relações de poder, jogando um contra o outro os polos que determinam seu funcionamento, a soberania e a vida nua. Fim de citação, fecham-se aspas. Concluo aqui esta apresentação, ressaltando que as pesquisas em torno de uma ética do testemunho, a partir da guerra do contestado, ainda se encontram em curso, e estas são algumas das linhas centrais da investigação. Agradecido e à disposição para o debate.